Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Eu quero mais uma vez saudar a todos vocês com a paz do Senhor Jesus e um bom dia também para todos vocês que estão aí do outro lado. Eu sou Valcenir Alves Machado e o nosso canal é o canal do Semeador. Eu quero, antes de tudo, agradecer a todos vocês que estão conosco aqui no canal. Somos em poucos, mas somos uma família abençoada e sabemos que Deus tem um plano de nos ajudar para que nós possamos continuar semeando esta palavra de Deus, levando essa mensagem de fé, de esperança e de salvação para outras pessoas. Por isso, contamos com a ajuda de vocês para continuar a nos ajudar, dividindo o canal com outras pessoas, o link do canal com as pessoas a quem você quer bem e a quem você deseja ver com você um dia na eternidade, na casa de Deus. Nós vamos ler hoje, para a nossa meditação na palavra do Senhor, só um versículo. E ele se encontra no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 13, versículo de número 24. É o terceiro livro do Novo Testamento. E esse apóstolo, ele nos escreve o seguinte. Diz assim a palavra do Senhor: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Meus queridos amigos, meus amados irmãos, o versículo anterior, que é o versículo 23, alguém perguntou para o Senhor Jesus o seguinte: Senhor, são poucos os que se salvam. Meus amados, esses poucos, eles não são menor por nada nesse mundo do que aqueles que se perderão. Eles não podem ser menos, nós somos mais, mas sempre poucos. O que eu quero dizer com isso? Que o Senhor, ele não vai nunca perder a batalha final. Jesus vencerá com certeza, e nós sabemos desde criança que o bem sempre venceu o mal. Então nós estamos em vitória diante de Deus mediante a sua palavra. O texto da palavra do Senhor que nós lemos fala o seguinte: são poucos os que se salvam. E Jesus respondeu para esse discípulo que perguntou para ele o seguinte: porfiai por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão e não poderão entrar por ela. Meus irmãos, procurarão entrar e não poderão, é o texto da palavra. Você que está aí do outro lado pode estar perguntando: qual é o tamanho da porta que Jesus estava falando? Eu trabalho na construção e vejo portas de diversos tamanhos, medidas e alturas. Existem portas de muitos tamanhos. Entanto, não existe uma medida padrão para uma porta. Não existe uma medida que seja o limite máximo para uma porta. Pode até existir um limite mínimo, mas o máximo é muito difícil que nós possamos dizer com certeza qual é o limite máximo para uma porta. Mas isso também importa pouco para nós aqui. Jesus falou que a porta da salvação ela é estreita. Eu poderia dizer o seguinte, ou nós poderíamos pensar assim: então, uma pessoa grandinha, poucas palavras, fortinha, não passaria pela porta? Tecnicamente falando, não passa. Materialmente falando, não passa. Porque se uma porta é estreita, só pode passar por ela uma pessoa muito magra. É muito estreita a porta. Mas Jesus queria deixar para nós, para cada um de nós, uma mensagem a respeito da porta estreita. Eu quero com certeza passar por essa porta, e eu sei que o passar por esta porta quer dizer entrar na eternidade do Senhor.
E eu estou lutando para isso. Você está lutando para isso. Nós estamos lutando para um dia recebermos do Senhor esta bênção de podermos entrar nessa eternidade com o Senhor. Jesus, quando fala assim, porfiai, ou seja, corre, lute com unhas e dentes para que você possa passar por essa porta. Jesus, um certo dia, disse para os seus discípulos que ele é a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém entrará no céu se não passar por esta palavra de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele disse, eu sou a porta das ovelhas. Só entra na eternidade ovelhas. Não entra no céu algo a mais que não seja ovelha. Então ele falou assim, eu sou a porta das ovelhas. Se nós sabemos que bode, cabritos e outras coisas, estou falando no sentido espiritual, não entrarão na eternidade, então só entrarão as ovelhas. Pessoas que são de coração puro, sincero e corretas. Pessoas que são de coração temente, sinceros ao Senhor. As pessoas que são obedientes, que seguem as palavras do Senhor Jesus, que ouvem as palavras de Jesus e que são pessoas que dão a Deus o primeiro lugar da vida delas. São pessoas que seguem ao Senhor em primeiro plano. São pessoas que não trocam Deus, não trocam Jesus por nada. Esses são os servos do Senhor. As ovelhas não trocam o amor do seu pastor por nada. E não as confundem por nada. É desse amor que nós estamos falando. Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. As minhas ovelhas por mim entrarão e sairão e encontrarão boas pastagens. Quer dizer que o que nós vamos encontrar por Jesus serão coisas boas. Você pode perguntar a mesma pergunta que eu também já fiz. Eu quero que o meu filho entre na eternidade comigo. Eu quero que os meus filhos não fiquem para trás. Eu quero que os meus irmãos entrem na eternidade comigo. Eu quero que a minha esposa entre na eternidade comigo. Eu quero que todos os meus familiares, os meus amigos, os meus parentes, todas as pessoas do bem entram na eternidade comigo. Mas vai entrar um só de cada vez. Só vai entrar um de cada vez. Eu não posso levar para a eternidade ninguém e nem fazer com que passe. Aquele jeitinho não funciona na eternidade. Aquele QI não funciona na eternidade. Aquela cartinha de apresentação não funciona na eternidade. Só entra pela porta aquelas pessoas que receberam do Senhor a permissão, entrai-vos para o gozo do vosso Senhor. Meus amados, a porta é estreita. Eu não entro com as minhas bagagens, porque elas vão me impedir de eu passar que eu passe pela porta. Eu tenho uma linda mala, com essa mala eu não entro pela porta. Eu tenho uma bagagem que eu não posso deixar para trás, eu não entro com ela na eternidade. Você não entra com bagagens na eternidade. Você não entra na eternidade arrastando parentes, amigos, não entra levando ninguém com você. Passa só você. Então a porta estreita ela é feita na medida para cada um, para aqueles mais cheinhos, para os mais grandinhos, para os mais altinhos, mais baixinhos, para os magrinhos, magrinhos. Cada um tem a sua medida para passar na porta. A sua medida é sua. A minha medida é minha. A medida dos meus filhos é minha, são deles. Dos seus filhos são suas. Das suas famílias, dos seus parentes, cada um tem a sua medida. E a porta é na medida certinha para passar só você. Não passa outro que não seja você junto com você. Por isso Jesus disse, lutem, porfiem, corre, não abra mão desta bênção. A porta é muito estreita. E com as nossas dificuldades, com os nossos problemas, com os nossos preconceitos, com as nossas bagagens, nós não passaremos por essa porta. Você não passa, eu não passo. Ninguém neste universo passa por essa porta levando pesos ou acréscimos. Todos esses acréscimos precisam de serem eliminados. Caso contrário, ficaremos fora da porta.
e não queremos ouvir de Jesus a outra palavra. Apartai-vos. Mas sim ouvir de Jesus: vinde, benditos do meu Pai. Tomai-vos por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Meus amados, este é o texto que o Senhor nos deixa nessa palavra a respeito da porta estreita. E o nosso convite para você é: nos ajude a transmitir esta palavra, porque Jesus vai voltar para resgatar essa igreja, esse povo que está lutando por passar por essa porta. Que Deus te abençoe. Até um próximo vídeo aqui no nosso canal do Semeador, se Deus assim nos permitir.